Olá, pessoal. Então, começando mais um treinamento do CCT. Esse é o curso Seleção de Fornecedores de Calibração, tão importante para quem precisa comprar serviço de calibração. Comprar, escolher um fornecedor de calibração. Através dessa seleção é que você vai ter um pouco mais de, digamos assim, tranquilidade para dizer, eu escolhi o laboratório adequado para fazer a calibração que nós necessitamos. E qualquer sistema de gestão da qualidade, hoje, praticamente, quando fala em confiabilidade de resultados, ele praticamente exige que todos os equipamentos utilizados e que afetam a qualidade dos resultados sejam calibrados. Bom, meu nome é Gilberto Carlos Fidelis, representa aqui o CCT, o Centro de Educação, Consultoria e Treinamento, que fica em Florianópolis, Santa Catarina. Vocês têm aqui o nosso endereço de e-mail, o nosso website. Vocês têm algumas informações aqui sobre o nosso currículo. E o mais importante é que a gente trabalha nessa área de calibração basicamente desde 1982. Quer dizer que sabemos tudo? Claro que não. Claro que não, a gente tem muita coisa e está sempre querendo aprender, e muita coisa que a gente quer falar agora para vocês vem dessa experiência acumulada nesses anos, né? E por isso que a gente quer compartilhar isso aí com vocês, e gostaríamos que ao final do curso realmente você dissesse assim, eu aprendi alguma coisa, né? Essa é sempre a nossa meta, e vocês vão estar sempre ouvindo isso nos nossos treinamentos, tá? Aqui nesse curso eu aprendi alguma coisa. Então vamos começar. Vamos lá, primeira coisa importante, conceito de calibração. Conceito de calibração. Talvez você já fez um outro treinamento do CCT, mas eu já vi esse conceito. Ok, se você já viu, vai ver novamente. Não é? Se você nunca viu, você vai ver pela primeira vez. Mas por que é importante a gente dar esse conceito agora? Poxa, a gente está falando em seleção de fornecedores de calibração, a gente tem que deixar bem claro para o nosso público o que é calibrar. Cada vez está se tornando mais raro, mas a gente ainda ouve aqueles tipos de comentários de pessoas que dizem assim, calibrar é eu receber um instrumento praticamente perfeito. Eu ia dizer com erro zero, né? Com incerteza zero. Essa é a versão, essa é assim, a interpretação, o conhecimento de muita gente. Eu aprendi isso, já faz muitos anos, mas eu aprendi no curso técnico mecânica que eu fiz, e o professor ensinava assim, e ele achava que ele estava correto, que calibrar era mandar eliminar erros. Eu recebi agora um instrumento ajustado. Então, nós vamos, inclusive, falar nesse curso aqui também do conceito de ajuste. Vamos dar exemplo de ajuste, assim por diante, porque isso faz parte também da seleção de fornecedores de calibração. Tanto a parte de calibração como a parte de ajuste são importantes. Mas coloque assim na sua mente o seguinte, que calibrar é simplesmente, como diz essa figura aqui do meio, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ó. Calibrar é simplesmente comparar resultados. Comparar resultados entre quem? Né? Se a gente está dizendo que é comparar resultados, quer dizer que é comparar resultados entre, no mínimo, duas informações, ou duas fontes. Quais são essas fontes? Uma é o equipamento de medição padrão, que nesse caso aqui, na calibração desse termômetro, esse equipamento aqui de baixo, onde tem um sensor, que eu estou passando o mouse aqui, está vendo? E toda a unidade de indicação aqui, mostrando para nós a indicação de 100 graus Celsius. Em cima, com esse sensor aqui bem, né, bem mais destacado, maior, sensor, o nome vem porque é ele que sente a grandeza, e a grandeza aqui é a temperatura. O sensor está ligado, o instrumento, então, a calibrar está aqui, esse sensor, ligado à unidade de tratamento de sinais dele aqui, está vendo? Então, o instrumento a calibrar está indicando 100,2 graus Celsius. Deveria indicar 100 também, já que o padrão indica 100, né? Não quer dizer que o padrão é perfeito, mas se o padrão indica 100, teoricamente o instrumento a calibrar deveria indicar 100 também. Essa diferença, como está sendo colocada ali, 100,2 menos 100, nós vamos ver daqui a pouco que é o erro de medição desse termômetro que nós estamos calibrando aí. Então, por comparação, como diz aqui o texto, né, que ainda está em inglês, por comparação, a gente chega à conclusão que o termômetro a calibrar, que é o superior aqui, esse módulo superior, ele indica mais do que ele deveria indicar, portanto, esse erro é positivo. Então, o papel da calibração é isso aí. É chegar nessa informação. Uma das informações, né, é chegar no erro de medição. Ok?
Nós já vamos dar mais exemplo aqui. No caso da direita, o que é que nós temos, pessoal? Nós temos o exemplo da calibração de uma balança. E aí, que comparação é feita? É feita a comparação do valor dessa massinha padrão, que está aqui, eu estou apontando o mouse, né? Dá para ver que a pessoa está colocando a mão, uma pinçazinha, tem uma massinha padrão aqui no prato da balança, e a gente compara o valor que está lá relatado no certificado de calibração dessa massinha contra a indicação aqui. O que a balança está indicando de massa? Quanto é que ela está medindo essa massa? Então, por diferença, né, o valor indicado na balança menos o valor lá fornecido por certificado de calibração para essa massa padrão, a gente chega no erro de medição dessa balança. Então, calibrar é isso aí, ó. É, como ele diz aqui, uma relação entre os valores é chegar a comparar, estabelecer uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidas por padrões, como a gente falou, padrão não é perfeito, e as indicações correspondentes com as incertezas associadas do instrumento que está sendo calibrado. E aí vem aqui duas observações que nos interessam. Primeiro é que pode sair do certificado, naturalmente, o objetivo da calibração, como diz a observação 1, é a gente aplicar correções aos resultados das nossas medições. Se eu agora conheço os erros de medição, eu posso aplicar correções, melhorar a qualidade do meu resultado. E o terceiro, que nós vamos ver já na sequência, é que o resultado de uma calibração deve ser registrado. Que a palavra que está aqui é pode, mas eu deveria trocar ela por deve, né? Deve ser registrado em um documento chamado de certificado de calibração ou relatório de calibração. O termo mais usual é chamar de certificado de calibração. Ok? Vamos avançar um pouquinho. Aí, então, vem 6 perguntas fundamentais que a gente coloca para um bom fornecedor de calibração. Primeira pergunta, o fornecedor da calibração precisa ser acreditado ou não? Eu preciso, a minha empresa precisa de um laboratório acreditado ou não? 2, segunda pergunta importante, o fornecedor da calibração consegue calibrar o equipamento na faixa que eu preciso? Na faixa de trabalho que eu preciso? Terceira pergunta importante, o fornecedor da calibração faz o ajuste, se eu precisar do ajuste? Quarta, o fornecedor da calibração atende à incerteza de medição que nós precisamos. Essa aqui é. Todas elas são fundamentais, mas até a quarta pergunta aqui é muito importante. E o quinto, qual o prazo de atendimento? Ele consegue me atender no prazo da letra que ele mandar calibrar num laboratório que leva 2 anos para calibrar o equipamento de medição. Qual o valor do serviço? Quanto é que custa? Veja que nós deixamos o valor do serviço por último, né? Porque a gente não está pensando aqui, claro que o valor é importante, mas tem coisas técnicas acima disso aí. Vamos dar uma passada em cada um deles. Ó.